Bem, vamos aos exercícios. Aqui, o exercício número 1, ele quer saber no item A o conjunto de números pares entre 9 e 19. Bem, números pares que começam depois do 9 e terminam antes do 19 são conjunto A igual notação abrindo chaves 10, 12, com a vírgula nós separamos os elementos 14, 16 e 18. Esses são os elementos do conjunto A. No conjunto B, ele quer saber o conjunto de números pares menores que 20. Vamos chamar de B o conjunto, igual, abra a chave, começa com 0. Não se esqueça que o primeiro número par é o 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, vai até o 18. Veja que esses elementos aqui eu escrevi em ordem crescente. Eu poderia escrever numa ordem diferente dessa? Sim. Desde que eu não repita os elementos, eu podia começar com 6, 4, 12, 10. E se eu quiser complicar bastante a minha vida, porque aí eu já não sei se eu já escrevi um número ou não, então é melhor escrever em ordem crescente. E o C, conjunto dos meses do ano que começa com a letra M. Janeiro não é, fevereiro não é, março é, abril não é, maio é e acabou-se. São os conjuntos, é o conjunto dos meses que começa com M. Número 2 agora. Dados os conjuntos determinados pelos seus elementos, expresse-os por suas propriedades. Então tem aqui, no item A, o conjunto A formado pelos elementos 12, 14, 16 e 18. Mais ou menos esse exercício é mais ou menos o contrário do anterior. Lá ele dava a propriedade e a gente achava os elementos. Aqui ele dá os elementos e a gente escreve a propriedade. O que eu escrevo aqui? Que o A é um x tal que x seja par e esteja entre 11 e 19. Eu acho que é isso que ele vai escrever. Vamos ver. A igual. Abra a chave. X tal que. X. Esse tal que também eu posso escrever como sendo uma espécie de um I. I maiúsculo. A gente vai ver isso. Então, tal que seja par e o x esteja entre 11 e 19. Essa notação aqui corresponde também a dizer que o x é maior que 11 e que o x é menor que 19. Isso ao mesmo tempo, ou seja, e x maior que 11 e x menor que 19. Aqui no conjunto B, ele quer que a gente escreva a propriedade dessas notas musicais. Bem, a nota do conjunto B, a característica do conjunto B vai ser x, tal que x seja nota musical. Isso é fácil. Então aqui todas as notas musicais são contempladas por essa propriedade aí. E o C, que é o mesmo da tela anterior, março e maio, é o que? É o conjunto formado pelos meses que começam com a letra, cujos nomes começam com a letra M. Então ele vai escrever aqui o conjunto C como sendo x, tal que x seja mês cujo nome comece com a letra M. Então é isso. Vamos para o próximo exercício, que é o seguinte: subconjuntos. Então agora nós vamos ver quem está contido e quem contém. Contido ele fica atrás do C. O contém fica na frente do C. Já começa com o contém aqui. Por quê? Porque o conjunto formado pelos portos brasileiros, ele contém o conjunto formado pelo Porto de Santos. E se fosse Santos e Rio de Janeiro? Mesmo assim, existem outros portos brasileiros, vários outros portos brasileiros que estariam aqui. E os aqui poderiam ter 2, 3, 5, 10, sei lá quantos portos, mesmo assim estariam contidos no porto brasileiro. E portos brasileiros contêm o Porto de Santos. Então esse é o símbolo. Aqui já é diferente, porque o milho está contido no conjunto de cereais. São dois conjuntos. Estou comparando conjuntos, não estou comparando elementos. Agora a comparação é de conjuntos. E aqui o que acontece? Ele está contido em cereais. Assim como esse conjunto aqui da esquerda está contido nesse da direita. Por quê? Porque todos os seus elementos, o 0, o 1 e o 2,
fazem parte desse conjunto da direita. Então eu posso dizer que o conjunto da esquerda ele está contido no conjunto da direita. E aqui no D, o φ, que representa o conjunto vazio, ele está contido no conjunto das vogais porque o conjunto vazio ele é subconjunto de todos os outros conjuntos. Então, milho é subconjunto de cereais, 0, 1, 2 é subconjunto desse outro e φ é subconjunto de vogais. Aqui Santos é subconjunto dos portos brasileiros. E agora nós vamos ver o próximo exercício, que ele quer que escreva todos os subconjuntos dos conjuntos A1, 2. Então, quais são os subconjuntos desse conjunto 1, 2? Bom, eu tenho os conjuntos unitários. O 1, vamos escrever aqui os conjuntos 1, o 2, o formado por 1, 2, porque o conjunto inteiro é subconjunto de si mesmo, e o conjunto vazio. Então aqui eu fiz um diagrama para representar os subconjuntos daquele conjunto ali. Eu poderia ter feito com uma outra notação? Poderia, e vou fazer aqui no exercício B, vou escrever o conjunto como tendo como subconjuntos o conjunto formado pelo número 1, pelo número 2, pelo número 3, são conjuntos unitários, e aqui pelo 1, 2, pelo 1, 3, pelo 2, 3, pelo 1, 2, 3, e quem está faltando? O vazio, que ele é representado assim, abre e fecha a chave. Quantos conjuntos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 3 elementos, eles formam 8 subconjuntos. Aliás, existe um cálculo simples para a gente saber o número de subconjuntos de um determinado conjunto. A fórmula é 2 elevado ao número de elementos. Aqui são 3 elementos, 2 elevado a 3 igual a 8. Eu teria 8 subconjuntos. Aqui também são 3 elementos, eu também terei 8 subconjuntos. Só que eu vou deixar para vocês fazerem em casa. 7. Dados os conjuntos 5, 7, 8, 11 e 3, 5, 7 e 10, determine A. O conjunto C dos elementos de A que não pertence a B. Bom, vamos ver primeiro os que pertencem. O 5 pertence? Pertence. O 7 pertence? Pertence. O 8 pertence? Não. O 11 também não. Então, os elementos que não pertencem são o 8 e o 11. Então, o conjunto C dos elementos que não pertencem é C igual a 8,11. B. O conjunto D dos elementos de B que são pertencentes a A. Quem pertence a B e que pertence a A? O 5 pertence e o 7 também. Então, o conjunto D é formado pelos elementos 5 e 7. E o último C, o conjunto F dos elementos de A que pertencem a B. O 5 pertence? Pertence. O 7 pertence? Pertence. Só os dois só. Então, o conjunto é formado por 5 e 7. E fini.